Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros habitantes do Brasil e como que eles chegaram por aqui. E se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Eu já vou pedir para você se inscrever aí embaixo, deixar o seu like, comentar alguma coisa e principalmente compartilhar com aquele seu amigo que está precisando de uma ajudinha com pré-história do Brasil. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o continente americano ele foi povoado há milhares de anos, principalmente através da ponte de Bering, a Estreito de Bering, hoje a gente conhece como Estreito, mas na época formava-se uma ponte, no final da última era glacial, por volta de 12 a 14 mil anos atrás. E nós tivemos algumas correntes migratórias, que a gente vai falar ao longo do vídeo, mas de grupos que têm origem social e origem humana do continente africano, e que esses grupos foram se espalhando pelo Oriente Médio, pela Ásia Central, pelo leste da Ásia, o sudeste da Ásia, chegando também na Oceania, e também chegando na onde a gente conhece hoje como a ponta russa da Ásia, e que atravessaram através dessa ponte natural, que se formou no final da era glacial e conseguiram atravessar para o que a gente conhece como Alasca, certo? Bom, você vai ter dentro dessa organização dois grandes grupos, os grupos de origem não mongoloide, ou seja, que vieram justamente lá da África, que seria uma migração mais antiga, datada aí por volta de 14 mil anos, e o outro grupo, que são os grupos mongoloides, que seriam grupos que vieram do continente asiático, que seriam grupos que se formaram ali, que também seriam descendentes de grupos não mongoloides vindos da África, porém esses grupamentos humanos criaram características que a gente identifica muito facilmente com povos asiáticos, os olhos puxados, os cabelos mais alisados, a baixa estatura, diferenciando eles dos grupos que vieram do continente africano, que tem traços com uma pele mais escura, narizes mais largos, lábios mais grossos, que seriam traços desses povos que vieram, esses primeiros humanos que vieram dessa região, certo? Esse segundo grupo teria se originado ali a partir de 11.500 anos. Então eles atravessaram, povoaram a América do Norte, América Central e América do Sul. Especificamente a gente vai falar hoje sobre os povos que chegaram no Brasil, E o termo é muito delicado porque a gente não pode usar o termo Brasil, porque o termo Brasil não existe ainda naquele contexto. A gente pode falar do território que hoje formamos o Brasil, mas para facilitar o nosso entendimento, a gente vai falar da forma como a gente conhece hoje em dia, certo? Bom, dentre esses grupos que passaram a habitar o Brasil, nós vamos ter uma diversidade de povos gigantescas, desde povos que desenvolveram sua cultura baseada no nomadismo, na caça, na coleta e na pesca, até grupos que viraram seminômades, ou seja, passavam a ficar um período provisório de tempo um pouco maior naquela região para conseguir alimento, para conseguir ter o seu abrigo, e grupos que já se sedentarizaram. Inclusive o próximo vídeo que a gente vai falar vai ser sobre o processo de ocupação da Amazônia pelos primeiros habitantes do Brasil, então vai ter um vídeo específico sobre os povos da Amazônia. Além disso, o continente americano, na passagem ali da era glacial, do fim da era glacial para a era que a gente conhece, o continente americano ele era muito diferente do que a gente conhece, principalmente aqui na América do Sul. Você não tinha grandes extensões de floresta tropical, você tinha uma vegetação mais rasteira que lembra a savana, certo? E você tinha um clima muito mais frio e mais seco, que isso garantiria aí a existência de algumas espécies que nossos antepassados conseguiram conviver aqui na América, como por exemplo os espécimes da megafauna. Você vai ter tigre dente de sabre, a preguiça gigante, você vai ter o gliptodonte. O gliptodonte ele é um tatu bola gigante do período da megafauna. Com o fim da última era glacial, por volta de 10 mil anos atrás, essa região passou a ser um pouco mais úmida, o clima passou a ser mais quente por conta do aquecimento do planeta, e essa umidade nova permitiu que, com o passar de muito tempo, começasse a surgir novas espécies de vegetais, o que levou a que os animais da megafauna da América do Sul fossem extintos, seguindo aquela ordem mais ou menos igual dos dinossauros, primeiro os herbívoros, depois os carnívoros,
até que restaram somente aqueles que conseguiam se adaptar ao novo cenário e às novas alimentações, né? Então, no caso, começaram a surgir as primeiras florestas tropicais e uma vegetação que sobrevivia muito mais ao clima mais quente. E dos grupamentos humanos que foram se especializando em diferentes atividades, alguns eram caçadores, outros coletores, outros pescadores, outros viviam já de forma sedentária, outros de forma nômade. E os grupos agrícolas do Brasil passaram, assim como outros habitantes aqui da América do Sul, passaram a cultivar principalmente, no caso do Brasil, mandioca, milho, feijão e algodão. Então são plantas que foram sendo domesticadas pelos seres humanos que passaram a fazer parte do cotidiano dos primeiros habitantes do território brasileiro. Algumas regiões do Brasil têm vestígios bem antigos que foram encontrados ao longo do tempo. A gente vai falar especificamente nesse vídeo sobre 3 regiões. A primeira delas vão ser as ossadas de Lagoa Santa. Essas primeiras ossadas e os vestígios desses antepassados dos seres humanos foram encontrados nas grutas de Lagoa Santa no século XIX, meados do século XIX. E dentro desses grupos eles encontraram vestígios de objetos feitos pelos seres humanos primitivos, então machados, restos de fogueiras e ossadas que corresponderiam a aproximadamente 30 humanos. No século XX eles encontraram uma ossada que chamou a atenção deles e depois, nos anos 90, eles conseguiram determinar, junto com o trabalho do pesquisador Walter Neves, eles conseguiram determinar que se tratava de uma espécie humana feminina. E aí, por conta desse detalhe, o Walter deu nome para ela de Luzia. E ele percebeu, a partir de análise genética e outras análises, e pela própria datação da ossada, que se tratava de um espécime que viveu aproximadamente 11.500 anos na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. E aí tem um detalhe importante. O Walter Neves, a partir dessas pesquisas, conseguiu chegar à conclusão de que se tratava de um espécime que era de origem não mongoloide, ou seja, que não continha traços dos povos do leste da Ásia como nós conhecemos hoje em dia. A Luzia faria parte de um grupo de habitantes que veio migrando lá da África, que são seus descendentes. Não que a Luzia tenha vindo da África a pé até a América, não é isso, mas que ela seria descendente de grupamentos que vieram nessa primeira leva cerca de 14 mil anos atrás, na primeira leva de migrantes não mongoloides que habitaram o continente americano, certo? Então ela traz traços que lembram os povos da África subsaariana e os aborígenes. Então levantou-se a grande questão, como que a Luzia chegou nessa região? E aí a grande questão teria aberto as portas para a ideia das migrações através da ponte natural lá em Bering. Segunda região de destaque para vestígios antigos dos seres humanos na pré-história brasileira. Nós temos a cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí. Em meados dos anos 70, na cidade de Boqueirão da Pedra Furada, no município de São Raimundo Nonato, eles encontraram uma série de cavernas com milhares de pinturas rupestres, ossadas de seres humanos, vestígios de fogueiras e carvão vegetal. Uma pesquisadora aqui de São Paulo, descendente de franceses, Aniede Guidon, que ainda está pesquisando, é uma das grandes defensoras do Parque da Serra da Capivara, que é o nome do local hoje em dia, passou a perceber que essas ossadas e esses vestígios datam de aproximadamente 50 mil anos atrás. E aí ela levantou essa hipótese de como é que esses habitantes teriam chegado aqui, se a hipótese mais comprovável seria pela parte norte. Outros pesquisadores acreditam que essa teoria é uma furada, mas a Aniede Guidon é uma das defensoras da hipótese, como a gente comentou no vídeo de povoamento da América, que eles teriam vindo com barcos a remo primitivos das ilhas da Oceania, do leste da Ásia e do sudeste da Ásia, atravessaram o Oceano Pacífico e chegaram no sul da América do Sul, né? E aí povoaram todo o continente da forma como a gente conhece. Já o terceiro povo, o terceiro grande grupamento de vestígios humanos, será o pessoal dos povos dos sambaquis, ou os sambaquieiros. Primeira coisa, sambaqui vai ser uma palavra em tupi que vai indicar monte ou amontoado ou depósito de conchas ou moluscos. Eu gosto bastante da definição amontoado de conchas. Por quê? Com o degelo, muitos desses povos humanos começaram a se deslocar de regiões mais do interior e buscaram grandes veios de água.
seja o mar, seja o oceano, seja os rios, sejam lagos do interior do Brasil. E os povos dos sambaquis têm alguns vestígios que são os mais antigos que nós temos relatos no Brasil. O sambaqui mais antigo é datado de 9.000 anos atrás aproximadamente. Esse sambaqui foi encontrado no sul do estado de São Paulo, próximo do Vale do Ribeira, mais especificamente na bacia do rio Jucupiranga, certo? Que foi descoberto nos anos 2000, juntamente com um pedaço de mandíbula de um crânio masculino, que em homenagem ao trabalho do Walter Neves, deram o nome pro pedaço de mandíbula de Luzio, para identificar que eles encontraram um dos locais mais antigos com essa ocupação, certo? E os povos, os sambaquis mais litorâneos, têm aproximadamente a mesma época de 7.000 anos atrás. Então esses povos, eles se fixaram nessa região e eles eram basicamente pescadores, caçadores e coletores, mas eles eram, pelo que se pesquisa, pelo que se sabe, eles eram povos que tinham uma residência fixa nessas regiões. E aí vamos para o grande debate, né? O sambaqui, ele podia ser desde um sambaqui pequeno, com cerca de 3 metros de altura e 10 de comprimento, até o sambaqui mais longo que foi encontrado no território brasileiro, que ele data com 30 metros de altura por 400 metros de comprimento. Então isso dá uma área boa e ao mesmo tempo dentro dos sambaquis, para que serviam os sambaquis? Gostei uma discussão muito grande de como que eles viviam dentro desses sambaquis. Porque eles se alimentavam desses animais, desses peixes, desses moluscos, e as conchas eram amontoadas, né? Talvez até numa forma de construção mais primitiva, sem uso de argamassa, mas a mistura dessas conchas com material orgânico de restos de animais permitiu que essas montanhas, que esses amontoados se formassem. E os povos dos sambaquis, ou sambaquieiros, eles poderiam ter habitado essas regiões costeiras, e mesmo os sambaquis de rios, como é o caso do sambaqui mais antigo do Brasil, eles poderiam se utilizar de moradias dentro do próprio sambaqui, então pequenas construções. Também eles utilizavam como cemitério, né? Embora a gente não tenha encontrado cerimônias mortuárias, acredita-se que também eles utilizavam os sambaquis como uma forma de enterrar os seus mortos de uma forma um pouco mais simples do que a gente pode conceber. Então teria essa dupla função. E quanto mais alto o sambaqui, mais poder teriam as pessoas que moravam naquele sambaqui, de acordo com as pesquisas. Lembrando que é uma coisa que a gente já falou nos vídeos de pré-história. Trabalhar com pré-história e com essa parte de história antiga, que vocês têm registros, que você tem muitos registros materiais e vestígios não escritos e alguns vestígios visuais, muitas coisas a gente precisa de disciplinas auxiliares, como a arqueologia, a paleontologia, e também a gente vai precisar de antropologia para a gente poder tentar entender como a mente desse homem primitivo funcionava. Então, muitas perguntas ainda estão em aberto, não foram respondidas, e talvez essas perguntas ainda demorem bastante tempo para serem respondidas. Mas de qualquer forma, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí embaixo e compartilha com seus amigos, por favor. Lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.